O anime começa, a gente já vê semi-humanos sendo chicoteados por humanos. Mas enquanto isso, nosso protagonista Banasa trata eles com gentileza e educação. Até que é pagar uma refeição pra eles, já que eles vão ter que esperar mais um pouco. Então os outros humanos começam a olhar feio pro Banasa, falando como é que esse cara tá pagando dinheiro pra um semi-humano. Até o semi-humano fica surpreso com isso. E chega a Queen falando que depois que o Banasa fala algo, ele não aceita não como resposta. Todo mundo agradece o Banasa e tal, e quando todo mundo vira de costas, ele começa a brilhar e quando a Queen olha pra trás, o Banasa sumiu já. A invocação do candidato 198 a grande herói foi um sucesso. Então ele surge em cima de uma mesa onde tem um monte de gente encapuzada em volta. E um velhinho fala, bem-vindo ao reino mágico de Clairod, candidato a grande herói. O Banasa estranha, fala que ele é só um mercador. Então o velho fala que eles invocam heróis pra ajudar na batalha contra o exército das trevas no mundo deles. E agora eles vão avaliar as habilidades do Banasa. E sobe uma mulher cachorro com uma esfera falando pra ele colocou a mão ali. E o velho fala que em troca de retornar ao nível 1, depois de ser invocado no mundo deles, eles vão receber bênçãos divinas. Então aparece uma telinha falando a força, a defesa, a velocidade do Banasa, tudo, e ele tá no nível 1. E a cachorra, quer dizer, a mulher é cachorro, né? A empregada que é um cachorro, fica surpresa porque não tem bênção divina nos stats dele. Ela fala que são os stats de um humano completamente comum. Então o Banasa fala que ele é um simples mercador e tal, mas ele olha pro lado e tá todo mundo desapontado. Só que do outro lado da sala tem outro candidato a herói. Então falam que finalmente apareceu alguém que possui os poderes dignos do grande herói lendário. E o cara tem todas as stats 999. Então todo mundo se junta em volta desse cara aí e todo mundo esquece do Banasa. O cara é nomeado o grande herói e tal, e o Banasa lá só tá querendo voltar de volta pro mundinho dele, voltar a ser mercador. Então corta pro Banasa, ele tá entrando numa carruagem de madeira não muito confortável. Então ele se recorda dele falando com o rei falando que o portão pelo qual ele foi invocado já foi fechado. Ele fica meio desesperado, tipo, como é que eu vou voltar pro meu mundo agora? Então eles falam que a incapacidade de retornar ao mundo dele realmente é um fracasso da nossa nação. Sendo assim, o que a gente pode fazer é te dar permissão pra morar na Floresta de Laveza e viver sua vida lá, o resto da vida. E além de tudo tem um porém que ele tá estritamente proibido de falar sobre esse erro da nação com qualquer pessoa. Então a gente volta pra carruagem de madeira, ele vai tentar falar com o motorista e o motorista fala que não pode, não deixaram ele falar com ele. Mas com essa gentileza, com seu charme, ele consegue trocar umas palavras com o motorista. Ele fala que no mundo antigo dele os semi-humanos eram feitos de escravos, mas o motorista fala que nesse mundo deles não é assim não. Ele ganha pouco, mas vive bem. Então o papo tá bom e tudo, nosso menino Banasa tenta extrair um pouquinho mais de informações e o motorista vai lá e fecha a portinha. A viagem parece que dura uns dias e tal, mostra o Banasa dormindo nesse carrinho de madeira, não muito confortável. E então eles chegam na Floresta de Laveza. O cara então entrega uma bolsa mágica e fala que foi entregue pelo rei pro Banasa. Fala que deve ter dinheiro e comida o suficiente pra se manter por um tempinho. Então o motorista fala que provavelmente tem exércitos do Lorde do Rei Demônio perto da floresta. E fala pra ele sair dali o mais rápido possível. Só que foi ele que trouxe ele ali, né? Então Ele agradece o motorista com um sorrisão no rosto e já começa a sua aventura então. Ele pega a bolsa mágica e já sabe usar porque é igualzinho se usa no mundo antigo dele. Então ele pega um armamento que tava lá dentro. É uma espada de má qualidade que só parece bonita. Então ele olha pra trás e vê que tem 3 slimes atrás dele. No mundo antigo dele também tinha slimes e tal, só que os do mundo dele eram inofensivos. Esses daí já vão pra cima dele com um dos 3. Ele consegue derrotar os 3 bem facilmente, mas a espada já tá completamente aos pedaços. Então aparece a mensagem na frente dele falando que ele subiu pro nível 2. E as stats de força, defesa, tudo, tá com um símbolozinho de infinito. Ele não conhece esse símbolo, então não sei se no mundo dele também é símbolo de infinito, mas é que se for é um pouquinho apelão, né? E aparece a mensagem agora você pode ativar a orientação por voz, então ele ativa. E aparece um monte de janela falando que são novas magias que ele liberou. E a voz fala que feitiço de rastreamento, atração de monstros e recuperação forçada foram aplicados na bolsa mágica dele. Ou seja, o rei queria matar ele. Mas a voz fala que é possível neutralizar isso, então ele fala pra neutralizar. Então quando ele vai entrar na floresta pra procurar um lugar, aparece a voz de novo falando que a floresta de Laveza está contaminada com alta concentração de malicium. Malicium é o termo genérico para substâncias líquidas ou gasosas que fazem muito mal a humanos, emitidas e dispersadas por demônios. Então a voz pergunta, devo purificar a floresta? E o Banasa fala que sim, né? E que esse feitiço consumirá 1/3 da magia dele. Então o que ele pensa é que ele não deve ter uma grande quantidade de mana. Então uma luz absurdamente intensa começa, parece que cobre a floresta inteira. E a floresta foi purificada. Então seu nível aumentou, seu nível aumentou, seu nível aumentou, seu nível aumentou. E essa mensagem começou a aparecer sem parar. Cortando um pouco pro Palácio do Rei, enquanto as mensagens não param de aparecer lá na mente do Banasa, a princesa tá falando que foi muito cruel o que o pai dela fez com o Banasa. E o rei fala que ele era apenas um inútil que não pôde ser o herói deles. Então chega um servo do rei falando que encontrou evidências de que a magia mais elevada, sagrada de todas, a purificação, acabou de ser usada. Então o rei fica todo animado achando que foi aquele escolhido dele, mas o servo fala que não foi onde o cara tá. Foi na verdade numa floresta do norte, na Floresta de Laveza.
Então voltamos pro Banasa e as mensagens finalmente pararam. Ele chegou no nível 367. E ele estranha que o símbolo de infinito ainda não mudou, e desliga as notificações de subir de nível. Então ele vê que a mana dele se recuperou inteira em poucos segundos. E a primeira coisa que ele pensa é que a capacidade mágica dele realmente não é nada demais. Então ele se lembra de que foi proibido de entrar na cidade. Então a voz fala, a magia mudança de aparência é recomendada, quer usar o feitiço? Ele aceita e vira uma mulher. Então ele fica com um pouco de vergonha porque ele olha para as proporções dele. Então volta a virar homem com outras roupas e outro rosto. E a voz fala que se ele quiser ir pra capital real, a magia de teleporte é recomendada. Então ele aceita e vai parar na capital real já. E ele pensa que no mundo antigo dele, esse era um feitiço que só os feiticeiros mais poderosos podiam usar. E que nesse mundo deve ser diferente. Então ele tenta, teleporte, leve-me ao meu antigo mundo. Mas nada acontece. Então ele vai atrás de uma guilda, né, porque ele precisa de dinheiro pra sobreviver, e começa a pensar que não conhece nada, né, precisaria de uma guilda de aventureiros. Então a voz aparece de novo falando, siga em frente pra encontrar a guilda de aventureiros da cidade. E a guilda funciona igual no mundo antigo dele, quanto mais ele trabalha, mais dinheiro ele faz. E daí vai aumentando a classificação dele, vai poder aceitar a missão mais difícil, que ganha mais dinheiro. E ele se registra com o nome de Fleo, porque é o primeiro nome que veio na cabeça, que era do cachorrinho dele. Então aparece uma menininha no meio da guilda perguntando se alguém poderia acompanhar ela até a Floresta de la Vesa. E pelo jeito ela não tem muito dinheiro. E todo mundo começa a negar ela porque lá é onde fica o exército do Lorde Demônio e nem pelo maior dinheiro do mundo eles aceitariam. É tão claro que o nosso menino Banasa oferece pra se oferecer e todo mundo fica espantado. E ele fala que já foi na Floresta de la Vesa e que é muito mais rápido se eles usarem a magia de teleporte. E todo mundo da guilda fica espantado com ele saber usar a magia de teleporte, um moleque tão novo. E ele fica mais espantado ainda porque achou que era uma magia de iniciante, já que não consome muito da mana dele. Então, como o que ele tá falando é muito suspeito, começa a aparecer os Cavaleiros Reais. Porque ele não parece ser um cara tão forte, então aparece uma menina falando sequestro, escravização, tráfico humano. Tudo isso ele pode fazer com essa menininha. Então, como ele não quer deixar suspeitas, né? Porque ele não pode estar na cidade, ele fala, então por que vocês não vêm com a gente? Então eles param num beco e ele faz a magia de teleporte e vai todo mundo pra Floresta de la Vesa. Elas ficam todas impressionadas e já imediatamente pedem desculpa pra ele. Então a menininha chega perto da floresta e fala que... O que aconteceu? O Malício da floresta desapareceu? Então quando o Banasa ia falar que ele purificou a floresta, aparece uma mensagem e a voz falando, é perigoso informar a um demônio que você usou purificação. Então do nada todas as cavaleiras reais apontam as armas pra menininha. E fala, que tal você apresentar sua verdadeira forma, garotinha? Então elas falam que recentemente a guilda emitiu uma nota falando que uma jovem suspeita recentemente solicitou assistência pra ir pra Floresta de la Vesa. O que uma menininha tá querendo fazer indo pra floresta onde tá o exército do Lorde Demônio. Então quando parecia que a menininha era inocente, ela abre um sorriso completamente maléfico e fala, vocês realmente têm coragem de falar assim comigo? Então ela se transforma num lobo gigante e fala que é a Fenris, a irmã mais nova de Fengaril, dos Quatro Infernais. E fala que o irmão dela enviou ela pra observar o inimigo e encontrar comida. Então a demônio irradia Malicium e todas as cavaleiras vão pro chão, falando que não estavam esperando encontrar uma Lupina, uma demônio do nível das Quatro Infernais. Mas alguém não foi afetado pelo Malicium, o que deixa a demônio surpresa. E é o nosso menino Banasa, obviamente. Então a demônio fala que vai acabar com todas elas antes do Banasa. Então ele usa magia de teleporte pra levar todas as cavaleiras de volta pra cidade. E fica no 1 contra a loba, pensando que ele se recusa a ser morto antes de poder fazer qualquer coisa nesse mundo. Então pra enfrentar a Fenris, o Fleo resolve usar todos os feitiços que ele tem. Salto meteórico pra desviar, a muralha de terra pra defender. Mas a Fenris não para de atacar, então ele usa a magia da gravidade e prende ela no chão. Então a voz recomenda a magia de subjugação. Uma magia que escraviza o alvo, permitindo que você controle seus pensamentos e ações. Então o Fleo se lembra do mundo antigo dele, dos semi-humanos escravizados e decide não usar. A voz continua recomendando magia de subjugação, e enquanto isso a Fenris está tentando quebrar a magia de gravidade, só que sem sucesso. A voz continua falando pro Fleo usar a magia de subjugação, mas ele não aceita de jeito nenhum. E quando parece não ter mais opções, a Fenris vai lá e fala, eu me rendo. Ela não tem mais magia pra revidar. E pede pro Fleo matar ela. Então ele fala que não quer matar ela e ela fica espantada, porque ela é um demônio e demônios foram feitos pra lutar contra os humanos. Mas daí começa o discurso do nosso menino Fleo falando, sinceramente, não importa quem é humano ou quem é demônio. Ele só não quer matar alguém que se rendeu já. Então ela volta pra versão humana, a criancinha dela, na verdade ela não volta pra versão criancinha dela, ela volta pra essa forma aí. Aí o Fleo cobre ela cheio de vergonha e fala, se você prometer não entrar em conflito com nenhum humano, você pode ir pra onde quiser. Então do nada a Fenris desmaia e a voz avisa que foi por causa do esgotamento de mana. Aí de noite já o Fleo tá refletindo na frente da fogueira como é que ele tem uma magia tão forte como a de teleporte, e a Fenris acorda. Ela começa a pensar que ela é resistente à magia e mesmo assim ela não conseguiu fazer nada contra o Fleo. E percebe que a mana dela foi totalmente recuperada pelo Fleo enquanto ela dormia. Então ela, Fenris, jura nunca mais entrar em conflitos com humanos sem qualquer motivo. E também porque o Fleo tem um poder tão imenso, ela o identifica como o mestre dela. Vai dedicar a vida dela pra pagar a dívida que tem com ele. Ele não quer aceitar de jeito nenhum, né, porque seria como uma escrava, então ela começa a fazer um olhar de coitada e um som de cachorro chorando.
Ele continua falando que não é não, e aí a Fênix decide então que agora só resta morrer. Aí ele aceita e ela fica muito feliz como se nada tivesse acontecido. Então o Fleo começa a contar pra Fênix que veio de outro mundo. Fala que tá preso ali e até mostra a verdadeira aparência dele. E como nem ele sabe o que fazer da vida, se a Fênix acompanhar ele vai ser mais difícil ainda pra ela. Então a Fênix começa a falar que os lupinos vivem exclusivamente em prol do mestre. Não importa quem ele é ou de onde ele vem. Ela jura-se leal a ele e viverá com ele pelo resto da vida dela. Então eles se acertam e tal e cortam pro castelo do rei. O rei tá questionando o grande herói por que as forças dele foram completamente destruídas. Então o herói rebate falando que soldados foram aqueles que você enviou nessa missão. Eles entraram em pânico e quebraram a formação só de ver uma simples esfera mágica. E o herói fez tudo ao seu alcance para salvar os soldados. Então a culpa foi dos soldados e o rei devia estar grato ao herói por ele ter trazido tantos soldados de volta. Aí o herói sai da sala e o rei pergunta pro guarda do lado como é que foi realmente o herói na batalha. E o guarda fala que o rei só ficou lá atrás e ficou gritando com os outros falando que a responsabilidade era dos soldados. E do lado de fora da sala do rei, o herói tá muito bravo porque ele tá treinando há um mês e as habilidades dele não evoluíram. Que do jeito que tá ele só consegue se defender contra humanos ou feras mágicas fracas. Então a Tsuya aparece, a serva do herói. E eles vão lá gastar o dinheiro do castelo com alguns luxos. Voltando pro nosso menino Fleo, ele tá de volta na cidade com a Fênix. Eles estão indo lá pra guilda pra pegar um trabalho e um vendedor confunde eles com um casal. Então o Fleo pensa que se eles se fingirem serem um casal, vai ficar mais fácil viajar sem parecer suspeito. E a Fênix fica toda animada falando que seria uma honra ter um marido forte. E começa a chamar ele de querido agora em vez de mestre. Ela recebe a identificação dela na guilda e fica sem graça porque lembra um ritual de casamento da raça dela, onde o casal, para firmar relacionamento, eles comem o osso de uma presa que caçaram juntos. Aí a mulher da guilda pergunta o nome da Fenris, né, e ela começa a falar, escuta aqui, mulher humana. E quando ia falar o nome real dela, o Fleo interrompe falando que o nome dela é Eris. E depois fala pra ela que a partir de agora ela vai ter que viver como uma humana, então vai ter que se acostumar. Aí a mulher da guilda do nada chama a atenção de todos, falando que um grupo grande de Psycho Bears foi avistado ao norte daqui e estão indo pra cidade. Não tem exigência de rank, qualquer aventureiro de qualquer categoria pode participar, e a recompensa por urso morto será multiplicada por 10. O pessoal da guilda fica com o pé atrás porque foram esses monstros que aniquilaram o exército do herói. E o Fleo fala que é melhor evitar por causa disso, mas a Fênix fala que ele conseguiria derrotar um exército inteiro deles rapidamente, e se ele não quiser, ela vai sozinha caçar eles. Porque se ela vencer, isso só vai provar a força do próprio Fleo porque ele derrotou a Fênix. Então ele resolve ir com ela e os dois usam magia de teleporte pro lugar. Eles encontram a casa que a guilda falou pra usar de base e tal, e a Fênix fala que enquanto eles estiverem juntos, podem até derrotar o Lorde Demônio. Então eles ouvem um grito e vão ver o que foi. E encontram os Psycho Bears encurralando aquele grupo de cavaleiros do começo. E quando os monstros estão indo pra cima das cavaleiras, magia de relâmpago do nosso menino Fleo neles. Derrota praticamente todos, mas deixa umzinho lá pra Fênix derrotar. Elas reconhecem o Fleo e agradecem mais uma vez. Elas perguntam quem é a Fênix e o Fleo fala que é a companheira de viagem dele. E ela não fica muito feliz com isso. Então do nada um dos Psycho Bears levanta e vai atacar a Fênix de costas. Mas ela usa o hack do rei dela e o urso se rende com um olhar. O urso começa a se fazer de coitado, a Fênix gosta dele e sugere fazer ele de escravo. O Fleo corrige pra pet, animal de estimação, e as cavaleiras ficam assustadas. Aí o Fleo coloca magia de restrição nele pra ele não atacar mais ninguém e aparece uma coleirinha nele. E também usa magia de mudança de aparência porque ele é um pouco assustador na forma original. E transforma ele nisso aí. A instituição Psycho Bear tá acabada mesmo. Não tem mais respeito nenhum os Psycho Bears. E o nome dele vai ser Saibe. As cavaleiras estão assustadas, mas pedem um favor pro Fleo. Eles vão pra base conversar e elas começam a se apresentar. Essa é a Balirossa, uma cavaleira de Clairod. Essa é a Blossom, ela usa a força que ganhou trabalhando na fazenda da família dela pra ser uma cavaleira pesada. Essa é a Biléria, ela costumava cuidar dos cavaleiros do exército, mas em algum momento virou uma cavaleira. E essa é a Belano, feiticeira especialista em magia defensiva. Então elas pedem pro Fleo dar treinamento de batalha pra elas. Porque o exército do herói foi derrotado por os Psycho Bears, e o herói falou que só ia liderar uma força contra o Lorde Demônio quando encontrassem cavaleiros capazes disso. E se trancou dentro da fortaleza. E o rei foi lá e deu uma ordem para os cavaleiros ficarem mais fortes. E a Balirossa fala que elas são novas na ordem dos cavaleiros, então elas não conseguem derrotar um único Psycho Bear juntas. O Fleo tá pensando porque nem ele sabe usar as magias direito e quando olha pro lado, a Fênix tá chamando ela de mulheres sem vergonhas. E o Fleo resolve apresentar a Fênix como na verdade a esposa dele, e que ele quer viver uma vida tranquila com ela. As cavaleiras entendem e tal, iam se retirar, mas a Fênix tá tão feliz que ela fala que ele devia treinar elas. Ele é um homem tão bom que não pode abandonar os necessitados. E repete algumas vezes que é a esposa dele. Aí ele aceita e elas têm mais um pedido pra ele. É perigoso acampar naquela área, então elas querem alugar um pouquinho do espaço dele. E a Fênix nesse momento tá tão feliz que ela fala de novo que ele devia aceitar. E dessa vez a gente corta pro castelo do Lorde Demônio e a Ulyminas tá reportando pro rei sobre a aniquilação do exército da Fengaril na Floresta de Laveza. O feitiço de purificação não foi lançado pelos magos do reino, e sim por um único indivíduo. E o Lorde Demônio fica impressionado que existe um indivíduo que sozinho, com uma magia poderosa o suficiente, consegue eliminar demônios instantaneamente. Encontre esse cara e o capture-o a qualquer custo.
Flio acorda e a primeira coisa que ele vê é a Aris e toma um susto. Ele pergunta o que ela tá fazendo ali e ela fala, ué, isso é normal pra um casal. E ele se lembra dela ontem à noite falando pra ela se juntar a ele, que ela tá pronta pra se oferecer de corpo e alma pra ele. Mas ele não aceita porque isso é um passo maior que a perna, isso daí tem que seguir etapas, procedimentos, organizar sentimentos. Aí o Flio fala que vai dormir no corredor, mas a Aris fala que se as meninas virem ele, vão duvidar do relacionamento dos dois. E foi assim que eles terminaram dormindo no mesmo quarto. E agora é hora de se trocar, a Aris começa a tirar a camisa do Flio e a Balirosa aparece na porta bem na hora. Ela ia falar sobre o treinamento, mas olha pros dois, pede desculpas e sai do quarto. Já pulando pro treinamento então, elas estão enfrentando uma criatura tipo um javali. E a Balirosa começa a se apresentar pro bicho, só que o bicho não vai esperar ela terminar de falar e já vai atacar ela imediatamente. Aí a Blossom aparece, mas erra a espadada, então a Aris manda a Belano usar magia. Aí ela usa uma magia defensiva e o Flio manda a Biléria atacar agora. Mas foi um pouco inofensiva essa flecha. E a mana da Belano já acabou também. E o Javali começa a perseguir as quatro e o Flio pensa que isso vai ser mais complicado do que parece. Assim, eles voltam pra casa e o Flio apresenta um novo quarto delas, e elas estão maravilhadas. E ele explica que com a recompensa que eles conseguiram derrotando os Psycho Bears, essa casa tava num preço bom. E como o treinamento vai levar tempo, ele não pode fazer elas dormirem no chão. E então Aris chama todos falando que preparou a refeição, só que quando chegam na mesa é carne crua. Nada melhor que a carne fresca de um Mount Boar pra comemorar nossa mudança pra cá. Aí o Flio fala que eles preferem uma carne mais cozida, então vai lá fazer isso e a Balirosa se oferece pra ajudar. A comida fica tão bonita que a Blossom até pergunta se ele usou magia pra preparar, mas ele fala que não, ele só gosta de cozinhar e a Balirosa ajudou ele. E ela fala que na verdade é melhor cozinhando do que com uma espada. A família dela é nobre e tal, mas é sem dinheiro, por isso que eles tinham que cozinhar a própria comida. Aí todo mundo fala que tá bom e tal, mas a Aris duvida muito, isso é comida pra herbívoros fracos. Mas ela resolve comer e acha tudo delicioso, e fala pra Balirosa que o cozimento tá aceitável. E da próxima vez, a Aris que vai cozinhar. Então corta pra cidade e o pessoal da guilda tá impressionado com a quantidade de Mount Bears que o Flio e a Aris levaram. E ela pergunta pro Flio se ela pode dar um passeio pela cidade enquanto estão conferindo. Ele pergunta se quer que vá junto, mas é algo pessoal que ela quer fazer. Aí chega o Léo Leaf da guilda dos aventureiros pedindo pra conversar com o Flio. E começa falando que na guilda e na cidade todo mundo só fala das façanhas do Flio. E o palácio contatou a guilda pra oferecer a chance pro Flio de colocar a força dele a serviço do grande herói. E se ele aceitasse, ganharia o título de Cavaleiro Honorário. Mas o Léo Leaf fala que nunca viu uma dupla de aventureiros eliminar tantos monstros rank A, por isso ele queria que o Flio e a Aris ficassem na guilda. Só que ao mesmo tempo, isso não seria bom pro mundo em geral, e ele também estaria perdendo uma ótima oportunidade. Aí o Flio se lembra da Aris e pensa que não tem motivo pra lutar com demônios, então ele recusa. Já na saída da guilda, a Aris aparece e ela tá destruída. O Flio fica preocupado, perguntando o que aconteceu, se ela encontrou alguma fera mágica. Ela fala que não foi nada, pode ficar tranquilo, mas tá pensando que não sabia que cozinhar era algo tão complexo. Ela tinha ido pra uma aula de culinária onde a professora tava falando que a melhor chance de conquistar o coração de um homem é cozinhando. A Aris estava com um pouco de dificuldade em todas as partes e quando foi chegar a parte de cozinhar em fogo baixo lentamente, ela falou que não tem tempo pra isso. Aí aumentou o fogo e sem querer explodiu o lugar. Aí corta pro nosso grande herói. Ele fica sabendo que a Guilda dos Aventureiros encontrou uma duplinha bem forte. E o grande herói manda então trazerem eles logo, porque ele terá todo o prazer de colocá-los a seu serviço. Só que um mês depois, os guardas do palácio vão todo dia na casa do Flio tentar recrutar ele e ele ainda não aceitou, já que eles têm que ajudar as meninas no treinamento e tal. E o Flio fica impressionado com a plantação que a Blossom tá cuidando, só que pensa que ao mesmo tempo ela não se empenha tanto no treino com a espada. Já a Biléria está treinando tiro ao alvo numa árvore e a Aris fala que isso não vai ajudar. Ela tem que treinar em alvos vivos, mas a Biléria acha os animais tão fofos. Já pra Belano, o Flio dá um anel que aumenta a mana. E quando o Flio vai embora, ela tira do dedo do meio e quando pensa em botar no dedo anelar, aparece alguém atrás falando nem pense em fazer isso. Já a Balirosa tá sofrendo pedindo ajuda do Flio, mas quem aparece pra ajudar é a Aris falando, pare de bancar a donzela em perigo. Você já é capaz de derrotar monstros rank C e finge ser fraca pra ter a atenção do meu marido. E no meio dos arbustos tem alguém observando. Então, hora do almoço, tá todo mundo impressionado com a comida que a Aris preparou, e conta que tem ido a aulas de culinária. Antigamente ela só se preocupava em ser mais forte, mas hoje em dia ela prefere aprender coisas novas. E ela preparou um prato especial só pro Flio, porque ela se lembrou da professora falando que arroz com curry é perfeito pra conquistar o coração de um homem. Ele come e gosta bastante, e do lado de fora tem alguém observando. É a Uli Minas e ela não entende o que Fenris, a guerreira mais formidável do exército do Lorde Demônio, tá fazendo cercada de humanos. E é óbvio que a guerreira mais forte já percebeu e aparece atrás da Uli Minas. Então corta pra todos eles tomando um chá juntos. A Aris pergunta o que ela foi fazer lá e ela fala que só estava passando nos arredores e viu a Aris por acaso. Então ela fala que se casou e agora mora ali com o belo marido dela. A Uli Minas não entende como ela mudou tanto, mas o que mais intriga ela é que ela tem muita habilidade com feitiço de avaliação, mas não consegue saber o nível do Flio. Nem com o Lorde Demônio isso acontece. Aí ela fala que o ambiente ali por perto mudou bastante, já que ela não viu nenhuma fera mágica na Floresta Telavesa.
E o Fleo fala que foi o feitiço de purificação que ele usou. A Ulyminas fica incrédula e pergunta se a Aris sabia disso. Sabia que esse humano matou o irmão dela, o Fengarir. O Fleo fica em choque e pergunta se é verdade isso. A Aris fala que ela já suspeitava, porque poucos humanos são capazes de lançar o feitiço purificação. O irmão dela era um guerreiro lupino. Ele provavelmente odiaria que as pessoas lamentassem seu destino. E além disso, ele não foi capaz de fazer nada, então a culpa foi dele. Ela escolheu o Fleo como marido e mestre por admirar a força dele e nada vai mudar isso. E enquanto isso, as 4 meninas estavam ouvindo tudo e descobrem que Aris é a Fenris. Então a Ulyminas decide que se esse homem é um inimigo do exército, a Fenris também é. E convida o Fleo para um duelo de treino. Ela quer eliminar os dois juntos. As regras são: magia autorizada e o duelo vai durar até alguém desistir. A Ulyminas começa atacando com garras venenosas de gato por cima, e ao mesmo tempo lança um ataque por baixo visando atacar Aris também. Só que o Fleo desfaz os 2 feitiços com um estalar de dedos, e usa a habilidade Crucificação na Ulyminas, que se rende. Já no dia seguinte, o Fleo e a Aris estão conversando com as meninas. Se elas quiserem notificar o castelo sobre a Fenris, não tem problema, mas ela só quer falar uma coisa: ela jurou lealdade ao marido dela, então não pertence mais ao exército do Lorde Demônio. A Balirosa fala que realmente, com a posição de cavaleira delas, elas deviam notificar o castelo, mas só se a pessoa tivesse mais intenções. Durante esse último mês, Aris ajudou muito elas nos treinos, então elas têm uma dívida de gratidão com ela. Mas enquanto isso, Aris sente algo. Ela olha pela janela e vê a Ulyminas vindo com um exército de dragões. Esse grupo já dizimou vários batalhões humanos. Só que enquanto tá todo mundo assustado, o Fleo tá animado porque pela primeira vez ele viu um dragão. Existia dragões no mundo antigo dele, mas ele nunca tinha visto. Aí a Ulyminas tá brava porque ninguém tá ligando pra ela e manda os dragões atacarem. Aí o Fleo usa um único feitiço, um martelo divino, e derrota a grande maioria dos dragões. E o resto que ficou vivo, fugiu deixando a Ulyminas pra trás. E a Blossom começa a falar que se soubesse que eles iam fugir, devia ter lançado a enxada. E com sorte ela teria o título de matador de dragões e subiria de nível. Então o Fleo fala: vamos tentar isso, e manda ela arremessar. Aí ele usa magia de aprimoramento, velocidade, perfuração e elemento sagrado na enxada, que decepa a cabeça do dragão. Aí as outras meninas querem fazer isso também, mas os dragões já voaram muito longe. E o Lorde Demônio tá observando tudo. Esse aventureiro nem é o grande herói e ainda consegue usar magias desse tipo, e fala que vai fazer a próxima jogada. O Fleo coloca uma barreira em volta da casa pra ficar sabendo se um demônio invadir. E a Aris fala que se aquela gata barulhenta voltar, ela manda embora. Ela se irrita só de lembrar dela, e fala pro Fleo que ele é muito bonzinho por ter deixado ela ir embora depois do ataque. Mas na verdade ele não fez por bondade, e começa a se lembrar da Ulyminas falando que ele matou o irmão da Aris. E lá na casa, as 4 estão olhando pros status novos da Blossom. Ela ainda não acredita que tá com o título de matadora de dragões. E a Belano fala que essa é a lendária enxada que cortou o pescoço de um dragão. Aí a Balirosa resolve ir caçar umas feras mágicas. E todas ficam impressionadas como ela treina todos os dias, como ela é rigorosa. Só que na verdade, a Balirosa só queria sair dali porque ela tá muito triste porque também queria aquele título. O matador de dragões é tão prestigioso que com ele até um plebeu pode se tornar um nobre. É o sonho de todo aventureiro, com isso ela podia até ter restaurado a grandeza da família dela. Então aparece um homem falando que tá procurando uma pessoa conhecida que mora por ali. E a Balirosa repara que ele tá carregando pouco equipamento mesmo numa floresta cheia de monstros. E ela pergunta se ele é um conhecido do Fleo ou da esposa dele. E quando ele fala que é conhecido da esposa, a Balirosa saca a espada e pergunta se ele pertence ao exército do Lorde Demônio. Dependendo da resposta, ele lidará com ela. Então ele levanta as mãos assumindo que é do exército, mas ele só veio ver como é que tá Aris, nada mais que isso. E fala que vai se retirar, mas pede pra Balirosa deixar um recado pra Fenris. Que tal falarmos sobre os bons velhos tempos enquanto tomamos um chá? E o nome dele é Gozal. Aí ele vai embora e o Fleo chega desesperado perguntando se a Balirosa tá bem. Parece que tinha um aviso na barreira, tava falando que a Balirosa conversava com alguém com o título de Lorde Demônio. A Balirosa começa a tremer sem querer acreditar, mas a Fenris fala que aquele era mesmo o Lorde Demônio. E o nome dele, na verdade, é Gol. E no dia seguinte, o Lorde Demônio foi fazer uma visita diretamente na casa deles. Então o Fleo calmamente se apresenta e convida ele pra entrar. E a Aris estava indo estender roupa bem na hora e é convidada pro chá também. E ainda tem que sentar exatamente do lado dele. Aí a Aris pergunta o motivo da visita, se foi pra retaliação, alguma coisa. Mas o Lorde Demônio não quer papo furado. Ele já pergunta pro Fleo se quer se juntar ao exército dele. E o Fleo fala não, obrigado. O Gol fica impressionado que ele recusou um convite diretamente dele. E fala que o rei de Clairod também deve estar desesperado pelo poder do Fleo. Então por que, em vez de servir ao rei, ele vive ali escondido? E o nosso menino fala que não entende porque ele tem que ajudar humanos só porque ele é um. Ele nem é desse mundo, não sabe o motivo deles estarem em guerra, então não quer conflitos. E o Gol fica impressionado de ninguém ter explicado pro Fleo sobre o que acontece nesse mundo. Então a Aris fala que como o marido dela não gosta de conflitos, ela nem viu motivos pra levantar sobre esse assunto. Aí o Gol mesmo começa a explicar que o motivo da guerra, na verdade não deve ter ninguém vivo que compreenda isso agora. Essa guerra entre humanos e demônios já dura 500 anos, desde o aparecimento do primeiro Lorde Demônio. Ele era um estranho de outro mundo que queria governar esse. E foram os demônios que aceitaram ele, já que na época eram oprimidos
oprimidos pelos humanos. E foi aí que a disputa começou. E quanto mais tempo durava a guerra, mais o conflito aumentava. E a essa altura, já não pode ser parada facilmente. Então o Fleo pergunta se ele pessoalmente, o Gol, quer acabar com a guerra. E ele fala que realmente não tem o desejo de dominar o mundo, mas ele continua sendo o rei dos demônios. Ele não pode simplesmente ignorar uma ameaça em potencial aliando-se aos inimigos deles. Fleo, você não vai se arrepender, junte-se a nós. E o Fleo, bem calmo, fala que ele tá superestimando demais ele. Aliás, ele já falou que não pretende escolher nenhum dos lados. Aí o Rei Demônio dá uma risada e eu acho que a Balirosa já tá morta faz um tempinho ali do lado. E o Gol fala como o Fleo obstinado. Agora dá pra entender como ele recusou tantas ofertas do rei. Então ele se levanta e fala que ainda não desistiu, ele vai voltar. E o Gol também tá impressionado que a humana, a Balirosa, permaneceu sem reação na presença dele. Alguém avisa nosso mano Gol? Aí a Balirosa desmaia e só acorda no dia seguinte. E quando ela desce as escadas, quem que tá tomando café junto com o casal? O nosso mano Gol. Aris tá brigando com ele porque ele apareceu do nada, mas ele tá chamando a Balirosa pra se juntar à mesa. Mas ela fala que a roupa dela é inadequada. Então ela sai de casa achando que o nosso Lorde Demônio já foi embora, mas ele tá esperando ela porque quer ter uma conversa. Então ela foge falando que tem que treinar com a espada. No dia seguinte a Balirosa acorda e o Rei Demônio tá lá de novo. E ela dá outro perdido falando que tem que lavar roupa no rio. Aí outro dia, as 4 estão ajudando na horta e a Balirosa vê de longe o Gol chegando. Então sai correndo falando que tem que recolher lenha. E o Gol fica impressionado como ela é trabalhadora. Só que um guarda tá vendo tudo isso e ele vai reportar pro rei que um demônio foi visto na casa do aventureiro Fleo. E o rei começa a pensar que o Fleo vai se aliar ao exército do Lorde Demônio. Mas a primeira princesa manda ele se acalmar, falando que nada diz que ele formar uma aliança com eles. E se ele enviar soldados, pode irritar o Fleo e aí sim fazer ele se juntar ao Lorde. Eles têm que priorizar o diálogo, eles também têm que ouvir o lado do Fleo. E o rei manda ela calar a boca. Não é com esses ideais ingênuos que governamos um país. E aparece o grande herói, ele finalmente saiu da fortaleza. E ele pede soldados para ir para casa do Fleo. Se ele não obedecer de boa vontade, basta usar a força. Já no castelo do Lorde Demônio, o Gol vai mais uma vez para casa do Fleo. A Oliminas fala que é perigoso e tal, mas o Fleo é um homem que sabe conversar, diferente do rei. E não é perda de tempo se for possível uma conciliação com ele. Só que a Oliminas na verdade está preocupada porque estão surgindo muitas críticas em relação ao Gol, por ele estar visitando muito esse humano. Aí corta pro Fleo, ele fez um protótipo de equipamento de defesa usando escamas de dragão. Ele quer começar a vender isso para eles poderem continuar vivendo ali. E Aris pergunta se tem certeza que ele quer fazer isso, porque se ele concordasse em trabalhar pro grande herói, o que ele ganharia não tem nem comparação com o que ele pode ganhar agora. E ela também pergunta se é por causa dela que ele se recusa a enfrentar o exército do Lorde Demônio. Mas ele fala que não, ele não é essa pessoa boa que ela imagina. Ele só entendeu que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, então prefere evitar qualquer forma de conflito. E Aris fala que isso é ser uma boa pessoa, é isso que ela admira nele. E alguém bate na porta, só que dessa vez não é o Gol. É o grande herói com o exército inteiro do rei. Aris tá brava e fala que quer fazer eles saírem voando, mas o Fleo fala pra se acalmar. E o grande herói fala pro Fleo fazer uma escolha. Você pode se subordinar a mim para participar do ataque contra o Lorde Demônio, ou ser considerado colaborador do Lorde Demônio e ser morto aqui. Ele faz várias poses e ele mesmo começa a pensar que essa cena tá no top 3 de melhores momentos da vida dele. E ele sabe que com o Fleo, o caminho dele virar o grande herói e ficar lembrado na história é muito mais fácil. Porque assim é só enviar o Fleo pra derrotar o Lorde Demônio no lugar dele. Mas o nosso menino fala, eita problemão, hein? Mas eu não quero nenhuma dessas opções não. E pede desculpas pela desfeita, já que o grande herói mobilizou tantas pessoas pra irem até lá. E avisa que ele não vai se juntar nem a eles, nem ao Lorde Demônio. Mas o grande herói entende que ele prefere ser executado por traição. E também fala que vai prender as meninas. Então Fleo fala que não tem muita escolha. Ele não quer criar problema pras garotas. Aris pergunta o que ele vai fazer e ele fala que não quer criar conflito nenhum, então resolveu ir pra outro lugar. E até as 4 garotas falam que vão acompanhar ele. Elas falam que desde que elas conheceram os dois, elas começaram a pensar se enfrentar demônios é realmente algo correto. E a Balirosa fala que se ela devia seguir ordens de alguém que ameaça inocentes, ela envergonharia o pai dela, que foi um cavaleiro digno. E o grande herói não tá entendendo nada, como é que eles vão fugir dali? E o Fleo levanta a mão, magia do teleporte. Ele transporta elas, a casa e até as hortas. Tá todo mundo assustado com o que acabou de ver, mas o demônio que estava em contato com o aventureiro Fleo acaba de aparecer. O Gol não sabe o que aconteceu, mas só entende que a culpa foi dos humanos. E anuncia para todo o exército demônio, reúnam-se e ataquem o reino mágico de Clairod. Mostrem a eles o poder dos demônios. E o grande herói dá uma retirada estratégica. Em outro lugar, a casa do Fleo e as hortas já estão bem estabelecidas. Eles estão perto de Hogtal, a oeste da capital. É a cidade onde ele vendeu os materiais retirados de dragões, bem distante da capital. E a Balirosa tá aliviada que agora eles estão escondidos do Lorde Demônio também. E como se eles não tivessem começado a Terceira Guerra Mundial, eles vão preparar o jantar. O exército do Lorde Demônio já avançou até a Fortaleza do Norte, e as linhas de defesa dos humanos estão caindo uma após a outra.
O rei pergunta o que o grande herói tá fazendo e parece que ele ainda tá recluso na Fortaleza do Sul. Ele manda chamá-lo e os magos falam pra ele que é melhor começar a preparar o feitiço de purificação com todos os magos do país. O rei fica um pouco relutante, mas é a única opção. Enquanto isso, a Greanil chega no Lorde Demônio e fala que o momento tá se aproximando. Então o Gol avisa pra Oliminas que eles vão se retirar. Ela não entende, mas o Gol já sabe que os humanos vão lançar uma magia de purificação. E lá na fortaleza, vários magos e até o rei se juntaram pra conjurar a magia de purificação. E eles lançam pela área inteira. Enquanto isso, na casa do nosso casal, o Fleo chega e a Aris estava esperando por ele na porta. E no lanchinho da tarde, parece que o Fleo ainda não encontrou um lugar pra fazer negócios. Tem muitas lojas na cidade, e ele ficou vendo várias coisas e tá tentando ter uma ideia do preço dos equipamentos. E aproveitando isso, a Blossom fala que também tá pensando em vender os vegetais, porque ela não pode ficar lá sem dar nada em troca. E a Bilere também fala que tá pensando em criar alguns cavalos, porque eles podem alugar eles pra puxar algumas carruagens e isso gera uma boa renda. E como a Bilere trabalhava no estábulo do castelo, ela tá acostumada a lidar com cavalos. E o Fleo fala pra ela usar a casa que tá nos fundos pra isso. E a Baliros e a Belana estão um pouco tristes porque elas não sabem fazer nada e também não têm absolutamente nenhuma renda. E a Aris fala que não tem problema nenhum, porque como esposa do líder da Alcateia, o papel dela é cuidar de todo mundo. E o Fleo fala que se dividirem as tarefas domésticas, as duas não precisam se preocupar e podem continuar com o treino com espada e magia. Já no castelo, a primeira princesa é informada que o feitiço de purificação fez o exército do Lorde Demônio recuar. E o efeito deve durar mais ou menos 3 meses e até lá os demônios não poderão se aproximar das áreas purificadas. Mas ela fala que se nada for feito, na melhor das hipóteses os magos se recuperam em 2 ou 3 meses depois de esgotar a mana. E até o pai dela foi afetado porque ele também é um dos magos do país. Então de acordo com as leis do reino, a primeira princesa vai assumir as funções dele até que eles se recuperem. E a primeira ordem é afastar o grande herói da sua posição. Ele está ausente enquanto o reino está em perigo, e permanece enclausurado em uma fortaleza, então é uma decisão óbvia. Assim, os ministros perguntam como eles vão lidar com o exército do Lorde Demônio. E ela concorda que eles estão no impasse, então fala para eles chamarem a Profetisa. Já com o nosso grande herói, ele está sendo enxotado, e está um pouco desesperado. Já mais à noite, nosso casal está se preparando para dormir, e o Fleo fala que tem uma coisa que faz tempo que ele queria dizer para Aris. Ele é muito grato a ela. Deve ser difícil pra ela se adequar aos hábitos humanos e tal. Mas mesmo assim ela cuida de tudo em casa e ela já tá dormindo. E o Fleo pensa que se ele estivesse sozinho, provavelmente ele não poderia se sentir tão tranquilo quanto tá se sentindo agora. E de manhã, as 4 falam pros dois saírem pra um date. Elas cuidam das tarefas domésticas, o tempo tá bom e elas querem que os dois aproveitem o dia juntos. O Fleo fica um pouco envergonhado, mas a Aris tá muito feliz. Aí eles vão, passeiam bastante, comem uma comida legal, e a Aris fala que como as meninas tiveram muita consideração por eles, hoje ela quer aproveitar ao máximo o tempo que eles têm a sós. Aí eles estão vendo umas lojinhas e o Fleo fala que como ela ajuda tanto ele vai dar o presente que ela quiser. Ela fica muito feliz e vê em várias lojas e encontram uns broches de pedras naturais. O Fleo pega um, coloca na Aris e fala que ela tá linda com aquilo. E mais tarde, já em casa, a Aris tá muito feliz com o novo presente. E as 4, vendo de longe, estão muito felizes que eles aproveitaram o passeio, mas estão com muita inveja. E mais de noite, o Fleo repara que a Aris foi parar na cama dele. Ele não consegue dormir porque tá nervoso. E então, no dia seguinte, o grande herói tá saqueando a sala do tesouro do castelo. E o grande herói fica impressionado que a Tsuya ainda chama ele de grande herói. E ela fala que é porque ele ainda não desistiu disso, né? Então, se um dia ele voltar a ter esse título, não tem problema continuar servindo ele. E o grande herói tá aí porque ele acha que certamente aí tem um tesouro secreto pra derrotar o Lorde Demônio. Aí ele vai usar isso e vai ser louvado como herói pelo resto da vida. E ele ainda tá incrédulo, porque ele é o escolhido pra ser o herói, então por que aquele homem domina feitiços que nem ele conhece? E do nada surge uma voz falando: "Você deseja por poder? Se deseja poder, me liberte." Ele não tá entendendo, então uma porta se abre do nada. Tire essa espada da base e a voz vai te conceder qualquer desejo. A Tsuya não escuta essa voz e não tá entendendo nada. Mas a voz continua provocando o grande herói pra ele puxar a espada. Então ele puxa e na frente dele surge uma mulher. O nome dela é Ria, uma Jin que controla a luz e as trevas da origem. Ela pergunta se foi ele que quebrou o selo e ele responde que sim. E nesse caso, ela vai conceder a ele 3 desejos. O que ele quiser. E lá no castelo, a profetisa Úrsula já chegou pra falar com a princesa. A princesa quer saber o que fazer a seguir depois do efeito da magia se desfazer. Mas enquanto eles falam, coleira surge no pescoço de todos. E a princesa já sabe o que é, então manda os guardas irem pra sala do tesouro. Tá todo mundo em choque e a profetisa fala que esse é o colar da decapitação. É usado para decapitar os sacrifícios oferecidos a uma certa Jin em troca da realização de um desejo. E a princesa começa a explicar que num passado distante, o rei de Clairod desejou a morte do Lorde Demônio. E em troca, foi pedido metade dos seres vivos do continente. Depois disso, às custas de muitas vidas, os magos do reino se uniram e, combinando seus poderes, selaram a Jin. Mas agora parece que alguém libertou ela. E o tempo que resta é até o momento que a Jin realizar o desejo.
E a princesa pede para a profetisa tentar enxergar o que deve fazer para superar essa crise. Então ela joga as cartas e fala: procure pelo verdadeiro grande herói. E ele já foi invocado. E os ministros falam que essa pessoa é provavelmente o Flio. E a profetisa fala que essa pessoa tá no lado oeste, então os ministros mandam enviar todos os soldados para lá. Mas a princesa fala que esse não é o momento de dividir forças, ela vai pessoalmente. E cortando pro Flio, ele tá tentando vender o escudo com escamas de dragão. E o vendedor questiona ele porque não faz muito tempo que alguém trouxe muita carne de dragão pro açougueiro. E o Flio confirma que era ele, mas fala que é só um intermediário, e os materiais desse escudo vêm dessa mesma fonte secreta. Então o cara aceita comprar pelo preço que ele pede. E em troca ele quer que o Flio continue trazendo a mercadoria desse tal contato secreto pra ele. E o Flio aproveita para perguntar se o cara conhece alguém que tem interesse em produtos de couro de bestas mágicas. E o cara fala que prefere comprar tudo, mas ele apresenta de qualquer jeito. E do lado de fora, a Balirosa tá impressionada que o Flio é bom em tudo. Ele também negocia, garante rota de vendas, tudo sozinho. E Aris explica que ele era um mercador de onde ele veio. E aí a Balirosa fala que tem inveja da Aris por ela ter se casado com o Flio. Aris não entende muito bem, mas a Balirosa explica que só queria encontrar alguém como ele. Mas ela já tem um homem muito competente disponível, o Gozal. E enquanto ela tá chorando no cantinho, o Flio sai. Parece que ele até vendeu por um preço maior do que esperava. Então Aris fala que fica feliz por ele ser um mercador e tal, mas fica um pouco triste porque isso significa que ele vai passar menos tempo com ela. Então de vez em quando ela quer sair pra caçar juntos ou passear, como da última vez. E do nada a mensagem: alerta, foi detectado um Jin se aproximando. E atrás deles surge a Ria, e ela pergunta se ele é o Flio. A primeira ordem do grande herói foi: vá e acabe com o Flio. E a Ria fala que foi realizar um desejo. E do nada a defesa automática é ativada. A Jin dá um golpe no Flio, mas Aris entra na frente. E a última coisa que ela fala é fuja. A Jin continua atacando, mas o Flio se protege facilmente. A Balirosa fala pra ele usar magia de cura, só que aparece uma mensagem falando: a gravidade dos ferimentos excede o nível dessa magia. O Flio começa a ficar desesperado, e a Jin, que viu que ataques comuns não funcionam, usa magia da luz da origem. Mas isso também não funciona, e uma mensagem pro Flio aparece falando: você adquiriu magia da luz e das trevas da origem. Só que ele já não tá raciocinando direito, e só fala: você vai pagar. Ele só queria proteger ela que acreditou nele, que ficou do lado dele depois que ele foi jogado sozinho nesse mundo. Ela que aceitou um casamento provisório com ele com uma alegria que ele jamais teria sonhado. E mesmo que por culpa dele ela ficou sozinha, ela ainda continuou amando ele, e foi por isso que ele sentiu. Ele sentiu que proteger ela era o papel que ele conquistou nesse mundo desconhecido. Só que mesmo assim, e o Flio nesse momento só consegue pensar que a Ria vai pagar por isso. Então instintivamente ele ativa uma magia e a voz fala, retrocedendo o tempo do indivíduo alvo. Então o broche quebrado desaparece e retorna pro corpo da Aris, que tá completamente intacto de novo. E a Ria não consegue entender como um mero humano consegue usar uma magia que faz o tempo voltar. Só que o Flio não liga pra isso, e nem pra Lei Maria da Penha e dá um socão na cara da Ria. Ela começa a chiar falando como ousa fazer isso contra uma entidade e toma pisão. Ela tenta usar a magia das trevas, mas ele anula como se não fosse nada. Então ela vê as stats dele, habilidades infinitas. E enquanto isso ela continua apanhando. Então a Aris acorda completamente ilesa e tá muito confusa. Aí a Balirosa explica que foi a magia do Flio, e enquanto isso, a Ria continua apanhando. Só sequência de jab, filho. E a Aris tá muito feliz porque ele tá sendo cruel por causa dela. E olha que ataques físicos nem deveriam funcionar contra uma Jin, mas ela se lembra do que o Flio falou quando derrotou ela. Que ele não quer matar alguém que se rendeu. E enquanto isso, a Ria continua apanhando. Ela começa a implorar pela vida, mas o Flio fala que não, afinal, ela machucou Aris. Mas quando ele tá prestes a finalizar o trabalho, Aris para ele. Ela fica feliz de ver ele demonstrando tanta raiva por causa dela, mas ainda assim, no passado ele deixou ela viver porque falou que não queria matar alguém que se rendeu. E aquela bondade dele, Aris ficaria muito triste de ver ele perder isso. Então ele finalmente se toca que é a Aris. Ela tá quente, ela tá viva. E numa cena adorável eles se abraçam. E já na floresta, os magos usaram suas últimas forças pra usar magia de teleporte pra levar a primeira princesa. O objetivo era até a próxima cidade, mas não tinha mana no restante. Então a partir de agora, se eles quiserem encontrar o verdadeiro grande herói, vão ter que sair perguntando. E do nada o colar de decapitação some. Pelo jeito a Jean não conseguiu realizar o desejo. E lá no castelo, os guardas já cercaram o ex-grande herói. Ele tá muito bravo com a Ria e do nada outra voz começa a falar. Quem pensaria que a Jean falharia? E então algo possui o corpo da Tsuya. E ela fala que não tá nada mal pro primeiro corpo dela, depois de centenas de anos. Mas ela não gostou das roupas, então muda pra isso aí. E o ex-grande herói ainda não percebeu que não é a Tsuya. E ela agradece a ele por libertar aquela Jean incômoda. Foi graças a isso que ela conseguiu escapar. Então ela, Damalinas, a grande maga da meia-noite, vai dar o poder que o ex-grande herói deseja no lugar da Jean. E transforma ele nessa fera gigantesca.
Aí ela monta nele e fala pra ele trazer o julgamento divino sobre os nobres que foram tolos o suficiente pra selar ela. E ela repara nos vestígios de um círculo de teleporte, mas ela não vai deixar nenhuma realeza escapar. E de volta na cidade, o Fleo curou a Ria. Ela acorda com medo e confusa. Por que ela foi curada? Aí a Balirosa pergunta pro Fleo o que ele vai fazer com ela, porque ela é demais pros cavaleiros e ainda mais pro corpo de vigilantes da cidade lidar. Talvez podiam selá-la de novo na sala do tesouro. E ele sabe disso porque funciona a mente dela pra ver o que aconteceu, e agora ele também tem acesso a mais magias, mesmo ele não sabendo porquê. E ela tá impressionada que ele agora pode usar magia que só ela poderia usar. A magia de projeção de memória. E o Fleo pensa que se ele devolver ela pro castelo, a mesma coisa pode acontecer de novo. Então Aris fala que é bem simples, a partir de hoje, ela é serva do marido dela. E ela tem os argumentos dela, porque realmente seria melhor mantê-la por perto pra poder ficar de olho. E aproveitando, ter uma Jean tão poderosa na alcateia deles seria muito bom pro currículo também. E o Fleo pergunta se realmente tá tudo bem, porque é essa mulher que machucou ela. E Aris fala que isso realmente é extremamente frustrante, mas querendo ou não, foi a falta de força dela que fez isso acontecer. Então se é assim, o Fleo estende a mão pra Ria e fala: se você prometer que não irá mais tirar a vida de ninguém e pegar minha mão, eu tô disposto a perdoar o que você fez. E ela tá muito intrigada, porque ela achava que como os humanos são tão relutantes em se separar do ódio das obsessões, eles eram capazes de sacrificar outros para poderem realizar seus próprios desejos. Então ela pega a mão dele e fala que tá curiosa para ver o que ele deseja e o que ele vai alcançar. E ela jura que o corpo e os poderes que possuem, a partir de agora, pertencem ao Fleo. E ele pede desculpas por ter exagerado, ele é muito bonzinho. Então a Ria se lembra daquele olhar assassino dele e isso dá muita emoção nela. E Aris percebe que ela teve algum pensamento estranho. Aí o Fleo vê a cidade toda destruída e pondera se usar magia de manipulação de tempo pode ajudar. Mas a Ria fala pra ele nunca mais voltar a usar essa magia. É complicado de explicar, mas a magia controla o tempo apenas dentro da área do alvo. E as discrepâncias que ocorrem entre aqueles dentro e fora dessa faixa pode levar a alguns acidentes imprevistos. E tipo, contanto que seja ela que use, ela é capaz de restringir o alcance do alvo a apenas um indivíduo, mas um humano não devia usar essa magia. Então ele pergunta por que ele pode usar. E então ela explica que ele tem as habilidades infinitas. E ele se lembra daquele símbolo que ele não sabia o que era no começo. E a Ria continua falando que com as habilidades infinitas ele é capaz de usar uma magia chamada Epifania. E somente aqueles com o título de Transcendente podem usar. O que ela faz basicamente é, alguém usa uma magia em você, então você adquire a magia pra si mesmo e todas as magias associadas a ela. Pouco apelão, graças a Deus. Então foi por isso que ele conseguiu adquirir várias magias agora há pouco. Mas a Ria continua falando que a magia de manipulação de tempo muitas vezes leva a acidentes, então ela pede humildemente pra ele não usar mais. Aí ele fala que tá tudo bem e em vez disso usa magia reparar. Já mais tarde, na casa deles, a Ria é apresentada às meninas. E obviamente elas estão um pouco receosas, porque primeiro o Lorde Demônio, e agora uma Jean que elas nem sabiam que existiam. E o Fleo fala que ela não tinha pra onde ir, então levou ela. Ele tá falando como se ela fosse um gato de rua que trouxe pra casa. Então a Balirosa, mais calma, fala pra elas que enquanto o Fleo estiver lá, tá tudo bem. E vai lá mostrar o quarto da Ria pra ela. Já mais à noite, o Fleo tá pensando no que fez hoje. E a Balirosa aparece perguntando se ele tá bem. Então ele pede desculpas pelo que ela teve que presenciar. A Ria fala que ele tem um poder incrível, mas ele não tem a menor ideia de como usá-lo de forma melhor. E a Balirosa fala que também não entende, porque aqueles que ela pensou que eram inimigos, não são inimigos. E aqueles que ela pensou que eram aliados, não são aliados. Pra que ela quer ficar mais forte? Contra quem ela deve erguer a espada? Se ela não tivesse conhecido Fleo e Aris, ela nunca teria se preocupado com essas coisas, então ela é muito grata a eles. E já mais tarde no quarto, Fleo fala que Aris parece um pouco desanimada. Ela fala que tá bem, mas pega a mão dele e pergunta se ele vai voltar pro mundo onde veio. Porque a Ria disse que ele adquire qualquer magia que usarem nele. Então agora que ele é capaz de usar magia de Jean, ele provavelmente é capaz de retornar pro próprio mundo. E ela pede por favor pra levar ela com ele. Por favor, não deixe ela pra trás. Então o filho dá um sorrisinho e fala que não vai voltar. O mundo da onde ele veio seria um lugar difícil pra uma semi-humana como ela viver. E ele não pretende voltar e deixar ela pra trás. Então ele olha nos olhos dela e pergunta se ela se tornaria a esposa dele de verdade. Quando ele pensou que poderia perder ela, foi algo terrível e apavorante. E por causa disso ele não conseguiu se controlar. Era pra ser só de fachada, mas ele não consegue mais imaginar a vida sem ela. E Aris fala que pra ela o casamento nunca foi fingimento, ela foi esposa desde o início. Ela só foi ensinada a lutar e ser líder de alcateia, mas depois de conhecer ele aprendeu que tem muitas emoções que ela ainda pode sentir. Então eles finalmente se beijam. E ela pergunta sobre a verdadeira forma dele, porque agora ele não precisa mais usar ela. Mas pra ele nesse mundo, Fleo é quem ele é agora. Contanto que ela conheça ele, o antigo nome e aparência podem ficar no passado. E quando as coisas iam ficar mais quentes, tem uma Jean observando eles. E ela fala que tá ali desde o momento em que os dois se sentaram na cama. E é o dever dela testemunhar os caminhos trilhados pelo Ser Supremo. Aí o Fleo fala que não, tem que ter privacidade. Aí ela pergunta o que tem pra esconder. A reprodução é algo perfeitamente normal. Aí a Aris tá furiosa e as meninas, como se fossem filhas dele, estão escutando tudo. A Balirosa até tapa os ouvidos da Belano, mesmo que ela não é mais criança. Então a Ria chega na conclusão que é melhor ficar invisível pra não incomodar eles. A princesa vai de loja em loja procurando pelo Fleo, mas não tem sorte.
E cortando pro nosso protagonista, ele tá tendo um banquete. Aris que fez, mas com uma ajudinha da Ria. Por mais que a Ria podia ter feito tudo, Aris não deixou. Porque cozinhar pra Alcateia é o trabalho da esposa. Já podemos cancelar esse anime? Machismo em 2024? Mas se a Ria quiser realmente ajudar, pode cuidar da limpeza e da lavanderia. Agora tá mandando a deusa só porque é mulher lavar roupa, como é que pode? E as nossas 4 guerreiras começam a ficar preocupadas. Porque cozinhar sempre foi o trabalho da Aris, então elas estavam cuidando de outras tarefas pra compensar que estão morando de favor. Mas agora com a Ria, elas são um bando de inúteis só. Mas cortando pra horta, a Blossom fala que isso é a única coisa que não vai deixar uma Jean vencer ela. E nos estábulos, a Bilary queria trabalhar com carruagem, mas no momento tudo que ela pode fazer é cuidar dos cavalos. E eles começam a lamber ela numa cena que eu não sei se era tão necessária assim. Já a Belana tá pensando na família dela. Ela deixou os cavaleiros antes de se tornar uma maga do castelo, como o pai e o irmão dela. E ela não precisa mais se forçar a ficar forte, mas o Flio foi paciente pra continuar ensinando ela. E ela não quer desperdiçar isso. E do lado de fora, a Blossom tá gritando porque tem algo destruindo a horta dela. É uma fera mágica e ela parte pra cima da Bilary, mas a nossa Belana protege ela. Então a Balirosa chega e explica que pra uma fera mágica ela tava muito calma, então não teve coragem de matar ela e levou ela pra lá. Então agora ela vai ter que matar ela. Mas a Bilary percebe algo e manda o sábio voltar pra forma de coelho. Então ela joga uma rédea na fera e monta ela. E as outras ficam impressionadas de como ela é realmente brilhante pra lidar com qualquer tipo de cavalo. Aí a Bilary dá uma refletida e pergunta se pode usar o grande terreno aberto que tá em volta da propriedade. E a Balirosa explica que eles teriam que comprar como o Flio fez. E ela tem uma ideia. Já na cidade, o nosso casal tá no encontro, que eu não sei se é encontro porque o Flio vai só vender equipamentos, mas Aris tá bem feliz. Agora que eles são realmente casados, eles podem ser amorosos o tempo todo. E também na casa sempre tem alguém atrapalhando. E já na loja ele tá tentando vender uma pele de salamandra. E esse tipo é bem popular entre as mulheres porque é bem leve, e nesse caso pode ser interessante adicionar um pouquinho de cor. E o vendedor mostra algumas pedras mágicas, são pedras de luz, são muito raras, então valem uma fortuna. E a Aris tá do lado de fora espiando, toda apaixonada porque ela adora a cara séria que ele faz quando tá trabalhando. Então do nada o céu fica todo escuro. E por sinal eles estão na mesma cidade que a princesa. Então um círculo mágico surge no céu e algo desce dele. É a Damalinas com o ex-grande herói, e a bruxa tá atrás da princesa. Já com o Flio, a Ria aparece. Ela sentiu ondas do mal e saiu de casa e foi pra lá o mais rápido que pôde. E ela explica toda a situação, que aquele monstro é um humano e aquela é a Damalinas, a grande maga da meia-noite. Há muito tempo atrás ela governou como a maga mais poderosa do reino mágico de Clairod, mas manchou as mãos com magia das trevas. Aí foi derrotada pelo grande herói da época, mas mesmo depois que seu corpo morreu, seu estado mental permaneceu. E ela estava selada dentro do pedestal que segurava a espada em que a Ria estava selada dentro. Então quando um selo foi quebrado, o outro foi junto. Assim a Ria fala pro Ser Supremo Flio que ela gostaria de eliminar ela mesma a patife que ameaça a cidade. E o Flio autoriza contanto que a vida dos habitantes seja prioridade. E lá com a princesa, só restou um guarda. Mas quando a bruxa vai atacar, a nossa menina Ria aparece. E a Damalinas a reconhece. Aí a Ria fala que vai eliminar qualquer um que perturbe a vida do Ser Supremo a quem ela serve. Só que a bruxa não aceita e começa a atacar. E a Ria para o ataque dela com um braço. E como magia não funciona, a bruxa manda o ex-grande herói ir pra cima. E ao mesmo tempo lança a magia das trevas. E de novo a Ria defende com facilidade. Mas a bruxa não desiste, não tem como ela, Damalinas, perder. Então ela abre uma fissura no chão e invoca a própria escuridão. E joga no corpo do ex-grande herói, que fica colossal. Então o gigante começa a andar, mas do nada a magia é desfeita. É o Flio que aparece. Ele fala que viu o tamanho daquela coisa, que podia ser um problema, então usou o dissipar feitiços. Aí a Ria pede desculpas por ele ter que se envolver na situação e pede pra pelo menos deixar ela encerrar essa situação. E a Damalinas não tá acreditando que a magia dela foi desfeita por um mero humano. Assim, a Ria facilmente absorve ela pra dentro de uma esfera. E tanto a Tsuya quanto o ex-grande herói voltam ao normal. E a Ria faz a bruxa passar toda a eternidade dentro dela. Aí o Flio pergunta se tá tudo bem e a Ria explica que sim. Ela tirou a Damalinas de dentro do corpo da Tsuya e selou ela dentro do mundo mental dela. E ela vai disciplinar a antiga grande maga pra usar seus poderes pro benefício do Flio, o Ser Supremo. Eu acho que esse é o harém mais forte da história dos animes já. Então a princesa aparece atrás deles. E ela se apresenta e é Elizabeth Clairod, a primeira princesa do reino mágico de Clairod. Ela agradece ele por ter salvado o reino dessa ameaça e pede sinceras desculpas pelo desrespeito que ele sofreu com o rei e o ex-grande herói. E o Flio indaga, como assim ex-grande herói? Então ela explica toda a situação e fala que eles foram pra aquela cidade à procura do próprio Flio. Ela quer que ele se torne o verdadeiro grande herói. Agora que o povo perdeu a esperança, ela presume que foi a orientação dos deuses que uniu eles nesse lugar. Mas o Flio fala que não e pede desculpas. Esse grande papel devia ser pra alguém que não hesitará em exercer seu poder pelo bem da humanidade. E ele não é capaz disso. Além disso, a vida que ele tem agora é a melhor pra ele. O único desejo dele é viver em paz com a esposa.
Então eles voltam pra casa e as 4 estão esperando pelo Fleo. A Belair fala que elas querem expandir a propriedade e explica que ela gostaria de capturar e criar cavalos feras mágicas. E a Blossom também quer mais área porque seria capaz de cultivar muitos mais vegetais. E aí, juntando as duas, pode transportar todos esses vegetais em carroças puxadas por cavalos feras mágicas. Aí a Iris questiona, porque se ela fosse forte como o Fleo tudo bem, mas ela não consegue imaginar feras mágicas obedecendo a uma raça tão fraca quanto os humanos. E a Belair explica que não é barato manter cavalo comum, então se ela pudesse deixar os cavalos feras mágicas correrem livremente em um pasto, provavelmente eles seriam mais pacíficos. Aí o Fleo gosta da ideia e fala que vai falar com o Senhor da Terra então, mas as meninas querem fazer a negociação e a compra elas mesmas. Então o Fleo fala que o valor é um pouco alto e mostra o quanto ele pagou. E elas realmente não imaginavam que era tão caro assim. E ele explica que como essa é uma área que não aparece demônios, os preços das terras subiram. E as meninas começam a pensar em vender todos os equipamentos. Mas o nosso menino Fleo fala que vai pagar por tudo, afinal vai fazer parte das terras dessa casa de qualquer jeito. Só que elas não conseguem aceitar isso, então o Fleo propõe um negócio. 30%. Ele compra e vai alugar pra elas, e como aluguel elas vão pagar 30% dos lucros obtidos com o novo terreno. Assim elas aceitam e no dia seguinte, nas novas propriedades já, elas estão todas animadas arando a terra. Então o Fleo fala que se a venda de vegetais vai ser a base do lucro delas, que tal cultivar alguns que são mais difíceis de cultivar por ali, porque eles conseguem controlar as temperaturas até certo ponto com magia. Mas a Blossom não quer isso porque assim teria que se apoiar na magia dele. E ela tá fazendo isso porque ela não queria morar ali sem ajudar. Assim a Ria chega falando e que tal ela ajudar? Como serva do patrão, não deve ter problema de usar a magia dela, né? Mas a Blossom é um pouco cabeça dura com esse negócio de usar magia pra facilitar o cultivo e tal. Só que a Belano fala que queria ver isso. Ela quer ver a Ria usando essa magia. Aí questionam sobre a roupa dela e ela fala que decidiu ir pra escola de magia em Hogtal. E agora tava indo pra um treinamento. Mas não como aluna, eles disseram que ela seria bem-vinda como professora. Graças ao Fleo, que ensinou várias magias que até alguém com pouca magia como ela pode usar. E ultimamente ela tá conferindo muitos tipos de livros e grimórios e tal. E aí ela percebeu que a magia que ela pensava que era útil só pro ataque pode ser surpreendentemente útil na vida cotidiana também. E com esse argumento ela pede pra Blossom aceitar. E o Fleo fala pra testar pelo menos em uma parte da plantação. Aí se ela achar que não tá bom o suficiente, ela não precisa vender até ficar satisfeita com o resultado. Então ela aceita e mais tarde a Ria já tá ajudando ela. E a Balirosa parece estar se sentindo um pouco deslocada. Já o Fleo tá feliz que parece que todas encontraram algo que querem fazer. Aliás, ele também encontrou algo que quer fazer. Ele gostaria de abrir a própria loja nesse mundo um dia. E a Iris apoia a ideia e fala que vai falar pros amigos dela irem até a loja também. Por mais que sejam todos demônios, ela fala que vai mandar eles se disfarçarem. E o Fleo tem mais uma coisa também. Ele encontrou uma pedra muito bonita e fez um anel com ela. Uma aliança de casamento, e é um par porque ele já tem o dele. E a Iris fica sem palavras, mas o rabo balançando fala por si só. E cortando pro castelo, o ex-grande herói já tá atrás das grades. E a Tsuya também, e ela fala pra ele que eles vão ser executados se não saírem dali. Bom episódio em geral, a luta foi meio fraquinha e tal, com a Dama Linas lá, mas é de se esperar, né? A Ria, teoricamente, é a mais forte de todas, depois do Fleo, né? E tadinha da Balirosa, quem nunca se sentiu assim, né? Mas tem alguém esperando por ela que eu sei, o nosso Lorde Demônio. E como eu amo nosso casal, a Iris e o Fleo são adoráveis. Então é isso, quem assistiu até aqui, muito obrigado, deixa o like, por favor, se inscreve no canal também, comenta aí qualquer coisa que vocês quiserem. E é isso, tamo junto, valeu, falou!